a gente vai conversar sobre alimentação e ao longo do dia eu vou mostrar pra vocês como que é a rotina alimentar do Lucas. Mas antes da gente ir direto a esse assunto, eu vou contar pra vocês um pouco de como é essa rotina alimentar do Lucas e como que é a alimentação dele de uma forma geral. Eu considero a alimentação do Lucas boa, ele tem bastante facilidade em comer aquele básico do dia a dia, que é o arroz, feijão, legumes. Ele tem um pouquinho de dificuldade com a parte de proteína, que é carne, frango, peixe. Eu acabo tendo que esconder um pouquinho esses alimentos ali no meio, sabe, pra dar uma enganada, mas eu acredito que isso faça parte, acho que eu não sou a única mãe que faz isso. Em compensação, ele tem dificuldade para aceitar novos alimentos, alimentos que estão fora do cotidiano dele, ou até mesmo alimentos que ele come no dia a dia, mas que de vez em quando eu faço em versões diferentes, tipo, às vezes eu pego todos os legumes, faço um soufflé de legumes. Ele tem bastante dificuldade em aceitar essas variações de alimentos. Esse é um ponto, sem dúvidas, que eu ainda tenho que trabalhar bastante, que eu acho que vai me dar muito trabalho, mas que eu acredito que com o tempo ele vai aceitando melhor essas variações, essa introdução de alimentos novos. Mas no meio desse processo todo, eu acho que o mais importante é a gente não desistir de oferecer essas variações, de oferecer alimentos novos, para que ele veja que aquilo ali faz parte do dia a dia e mais cedo ou mais tarde ele vai acabar experimentando, ele vai se acostumando, ele vê que a gente come também, então que é ok, que é uma coisa que ele não precisa ficar desconfiado, que faz realmente parte da rotina dele. Então eu tô sempre tentando, por mais que ele não coma algumas coisas, eu tô sempre fazendo. E claro que não adianta simplesmente fazer o alimento e colocar no meu prato. Então sempre que eu faço qualquer coisa diferente, eu sempre coloco um pouquinho ali no prato dele, eu sempre tento dessa forma, sabe? Eu coloco ali no prato o que ele gosta, mas sempre coloco um pouquinho do novo, porque vai que de repente é naquele dia que ele tá, né, aberto a novas experiências. O Luquinhas nunca tomou mamadeira, ele mamou no peito até 1 ano e 10 meses. Depois que ele parou a amamentação, eu até tentei introduzir outros leites na rotina dele, mas ele não aceitou nenhum. No início eu fiquei preocupada, porque eu achava que já que ele não estava tendo o leite de uma fonte, eu achava que era extremamente necessário dar, né, de outra fonte, mas aí eu conversei com o pediatra disse que ok, que já que tem outros alimentos que ele consome, que tem, né, a parte nutritiva do leite, não tem por que eu me preocupar. E aí a partir desse momento eu dei uma relaxada, passei a caprichar ainda mais na alimentação dele, nunca deixo faltar um legume no prato dele, então isso é uma coisa que eu sempre tenho na cabeça, sabe? Tem arroz, feijão e mais alguma coisa, mas tem que ter um legume pelo menos ali no meio. Então hoje em dia já não me preocupo tanto com essa parte do leite. Eu continuo oferecendo pra ele de vez em quando eu falo assim, olha, hoje vamos tentar tomar um leite com chocolate, uma vitamina, qualquer coisa que contenha leite, mas eu também não insisto tanto, porque desde o início outros tipos de leite era uma coisa que ele tinha um pouco de ânsia, então eu vejo que não tá dando muito certo, eu não insisto tanto, mas também não deixo de oferecer. Uma coisa que ele gosta muito relacionada a leite são aqueles achocolatados de caixinha, mas é o tipo de coisa que eu evito ao máximo dar pra ele. A gente às vezes toma final de semana ou quando tá na rua e olhe lá. É até um pouco difícil gravar esse vídeo de rotina alimentar, porque apesar do Lucas ter os horários certos das refeições principais, ele passa o dia todo comendo, gente. Então toda hora ele fala assim, mamãe, quero um biscoito, mamãe, quero melão. É o dia todo, ele tá o dia todo beliscando. Bom, gente, agora são mais ou menos 9h30 da manhã. A gente já tomou café da manhã, mas o Luquinhas não comeu muita coisa. Nem sempre ele acorda com fome. Então acabou que ele sentou na mesa com a gente, mas comeu só alguns pedacinhos de pão, não foi nada demais. Então agora eu vou oferecer outro lanchinho pra ele. Cortei aqui uns moranguinhos, né? Tirei só aquela partezinha verde. Mesmo o morango estando assim, mais azedinho, ele come, tá, gente? Ele adora morango, o morango pode estar do jeito que for. E coloquei também aqui alguns biscoitinhos. Esse biscoito aqui é um biscoito integral de maçã e canela, é esse daqui, ó. Tento sempre comprar tudo o mais básico possível e ele gosta muito desses biscoitinhos assim, integrais. Mas, gente, ele é uma criança, ele também gosta das besteirinhas. Eu não tô falando pra vocês que eu não dou besteira pra ele, tá? Ele come de vez em quando umas besteirinhas sim, mas o que eu tô falando pra vocês é que eu evito comprar algumas besteiras, né? Tipo biscoito recheado. Então agora eu abri aqui o armário e vou mostrar pra vocês os biscoitos que eu tenho aqui no armário, tá?
biscoitinho de maisena, ele adora. Esse piraquê presuntinho também ele adora. Esse passatempo aqui, ao invés de comprar o passatempo recheado, eu compro o passatempo sem recheio. E ele adora muito esses biscoitos. Outro biscoito que eu também sempre compro e faz parte do dia a dia dele, que eu não tinha agora, é biscoitinho de polvilho, que é uma coisa que ele come desde que ele tinha 6 meses. Então é bem tranquilo. Eu não sou a mãe que proíbe alimentos, sabe? Inclusive em algumas ocasiões eu queria mesmo que ele experimentasse, eu queria que ele tentasse, mas é uma coisa dele, sabe? Nem sempre ele tem essa curiosidade de experimentar o novo, de olhar uma coisa e ficar com vontade de comer. Se for uma coisa muito fora do cotidiano dele, muito fora do que ele tá acostumado, ele geralmente não demonstra muito interesse. E aí agora ele come esse lanchinho enquanto assiste um desenho. Provavelmente depois que acabar esse lanchinho aí, ele vai me pedir mais desse biscoito e assim ele vai beliscando até a hora do almoço. Ó, gente, agora já tá na hora do almoço e eu coloquei aqui o almoço do Luquinhas, ó. Aí coloquei um milho, esse milho é milho de latinha mesmo. Tem uma batata doce laranja, arroz e esses pedacinhos aqui são a carninha, que aí agora eu vou colocar o feijão por cima e vai ficar escondido. Bom, o Luquinhas comeu a comidinha toda do almoço, só sobrou um pouquinho de milho e agora já estamos prontinhos e vamos numa festinha junina. Então chegando lá, o que ele comer eu mostro pra vocês, mas nessas ocasiões geralmente ele come besteira porque não tem muita opção de coisas pra ele comer na rua. Aí come pipoca, dependendo do lugar come batata frita, sorvete, porque como eu falei pra vocês, ele é bem resistente pra experimentar coisas novas, então isso acaba deixando a gente um pouco sem opção nessas ocasiões. Nós estamos aqui na festinha junina agora e a primeira coisinha que o Luquinhas está comendo é o que, filho? Pipoca. Pipoca, como eu falei, né, sempre tem uma opçãozinha assim de uma besteirinha para ele comer na rua. Continuamos aqui no passeio e antes da gente voltar para casa, eu e Thiago comemos um cachorro quente e o Luquinhas está comendo um biscoitinho que eu sempre levo na mochila também, um biscoitinho doce, um salgado. Aí ele tá comendo e tá tomando também um guaraná natural. Bom, gente, agora já estamos de volta à nossa casa e é hora do jantar do Luquinhas. Já segurei bastante para ele não dormir no caminho porque ele tava cheio de sono e como ele não comeu muita coisa à tarde, eu tentei segurar para que ele não dormisse e consegui. Então aqui eu coloquei arroz, né, feijão, o mesmo legume do almoço, a batata doce laranja. E aí, para mudar a proteína e também porque ele pediu, eu fiz uma farofinha de ovo que ele adora. E aí o ovo eu faço no estilo normal mesmo, eu coloco um pouquinho de manteiga, o ovinho, sal e aí depois coloco um pouquinho de farinha. E ele adora, gente, ele come isso aqui se deixar só isso, sabe? Bom, pessoal, como vocês puderam ver, eu não tenho grandes restrições quanto à alimentação do Luquinhas. Eu sempre tento dar alimentos que a gente consome, tento inovar algumas coisas e também sempre tento apresentar alimentos diferentes para que ele possa expandir mais os gostos dele. Sempre tenho alimentos em casa que ele goste, seja frutas, legumes, biscoitinhos, e sempre antes de oferecer alguma besteira, eu sempre tento oferecer alguma coisa mais saudável. Quando ele acorda, eu sempre falo, ao invés de oferecer biscoito, eu falo, filho, você quer comer um morango? Você quer comer um melão? E aí se ele aceitar, ok, se ele não aceitar, eu ofereço outra coisa. E assim a gente vai caminhando e sempre tentando melhorar e evoluir. Eu acho que isso é um exercício diário, né? Principalmente essa questão da alimentação. Eu sei que é normal nessa idade a criança criar algumas restrições a alguns alimentos. Sei que tem aquelas fases onde a criança come menos. O Luquinhas, ele também tem essas fases, então é super normal. Hoje em dia eu já aprendi a lidar melhor com essa parte. Mas eu lembro que quando ele era menorzinho eu ficava de cabelo em pé, porque tinha dias que ele não queria comer absolutamente nada. Mas aí com o tempo eu fui aprendendo que isso é uma fase, que com o tempo isso passa, depois vai melhorando. Tem época que tá muito bom, que ele come muito bem, e tem época que ele come mais devagar, que eu coloco o pratinho de comida e ele mal mexe no pratinho de comida. Mas aí a gente vai tentando compensar com frutinhas, com outras coisas que eles também gostam. Às vezes até nós mesmas temos fases que a gente não consegue comer algumas coisas. Então por que que eles não vão ter, né? Então acho que quando acontece isso, a gente tem que ter um pouquinho de compreensão de que é normal que eles estejam passando por isso.
Mas é claro que a gente sempre fica preocupada, isso é normal, e a gente também tem que ter uma sensibilidade maior para perceber quando isso dura mais tempo do que o esperado, mais tempo do que uma fase onde a criança não come num tempo normal. E no mais é isso, o que eu posso dizer para vocês é que a rotina alimentar do Luquinhas vive mudando, então tem épocas que ele gosta muito de uma coisa, tem épocas que ele não gosta tanto, e a gente vai sempre tentando adaptar. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês tiverem qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários que a gente troca uma ideia. Um beijo grande pra vocês, até o próximo vídeo e tchau, tchau!